Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai conversar sobre a Fras-le, mas especificamente sobre o Investor Day, né? Eles chamaram de Universo Fras-le, que a gente assistiu uma parte na Twitch, uma parte porque caiu energia em casa duas vezes, cara, impressionante. Azar do caramba, duas vezes diferentes, coincidentemente, durante os dois Q&A que eles fizeram de pausa lá no meio, caiu energia aqui e a gente acabou até nem terminando de assistir. Mas foi bem interessante, então quem quiser ver, a gente acompanhando aí a apresentação toda, tem os VODs lá na Twitch ainda, né? Com esse detalhe que caiu no meio, quebrou em dois e depois o finalzinho a gente não assistiu. Mas foi bem interessante, tá? Então, tem vídeo aqui já no canal sobre a Randon, inclusive sobre o Randon Day. Foi uma empresa que melhorou bastante recentemente, tá vivendo um momento interessante, que tá, assim, ameaçando suplantar aquela posição assim que depende muito do ciclo para ir bem. E a Fras-le, como eles falam, deixa eu corrigir o nome aqui, ela tá num momento muito bom também, tá? Em termos de resultados, os resultados são muito fortes. Eu antes tinha uma visão que assim, o mercado de reposição deve estar super reforçado, por isso que eles estão indo tão bem, mas a verdade é que pela apresentação dá para ver que não é só porque o mercado de reposição está aquecido que eles estão com números bons, parece haver também uma transformação mais profunda e tal na operação da empresa. As últimas aquisições deram muito certo, né? A Nakata mudou os números da empresa bastante, o Fremax foi bom também. Ou seja, muito legal, tá? Vale a pena. Quem não conhece a empresa, uma empresa um pouco menor. Eu lembro que eu gravei, a primeira vez que eu tive contato com a Frase foi quando a gente tava gravando vídeo lá pro Zero Holder do Fábio. Aí ele fez um filtro lá de empresa que a gente ia analisar no curso, tinha a frase, ele falou, grava aí, que eu nem sei que empresa que é. E eu fui ver e era bem interessante. Isso, acho que foi 2018. Foi um momento que a empresa estava vivendo a tempestade perfeita. Eu lembro bem desse termo que estava na apresentação dela, porque ela dependia muito da Argentina, que estava bem em crise, e outros fatores, e estava difícil o negócio. Como a empresa mudou e melhorou bastante de lá para cá, tá? Mas enfim, chega de conversa, vamos ver a apresentação. Lembrando, tá? Se foi uma apresentação umas 3 horas o evento, então não dá para falar em detalhes de tudo, eu tenho que passar mais rápido vários pontos, mas vou tentar focar aqui no que foi principal, tá certo? Então tá aí a agenda, foi bem legal, o CEO, gostei bastante da postura dele, né, apresentando a empresa. Nenhum grande detalhe aqui, mas mostrando os números, a liderança de mercado. É interessante ver, né, como uma empresa que teoricamente você nem esperaria, assim, até pelo valor de mercado, né, não pelo mérito dela, mas pelo valor de mercado. A empresa tem um valor de mercado na casa de uns 3 bi, alguma coisa assim. Ela é líder de mercado, ela vende pro mundo inteiro, tem um share relevante, né? Interessante isso. Eu não tinha essa percepção. Então, é uma empresa muito relevante na indústria automotiva, na fabricação de peças de reposição, principalmente o que eles chamam de elementos de fricção, né? Que está relacionado com freios, mas mais recentemente com as aquisições também de amortecedores, né? E outras peças. Focado bastante no mercado de reposição, já vou falar mais disso. Então, empresa grande, vende para mais de 120 países, tem unidades fabris fora do Brasil também, né, plantas industriais e escritório de representação, né, talvez não se tenha essa noção, quem não conhece a empresa mais a fundo, né? E nos últimos anos ela tá voando, tá? O CAGR de EBITDA absurdo, né, de 50%. Enfim, receita vem principalmente do Brasil, mas é 60%, tá? 40% vem de fora, muito forte na América Latina, né? Recorrente para esse tipo de empresa, mas vende bastante para América do Norte, para outras partes do mundo ainda não, mas eles falaram bastante de China, de Índia e de Europa na apresentação, tá? Então, tem um footprint global, ou seja, fábricas bastante, né, diversas no Brasil, né, principalmente Caxias do Sul, onde está o headquarters deles, mas com as aquisições, né, foram entrando outras unidades fabris em outros lugares do Brasil. A da Nakata eles tiraram de São Paulo, levaram para Extrema em Minas Gerais, além de fábricas nos Estados Unidos, um CD na Holanda, operações em outros países, até lá no Extremo Oriente, tá? Então, assim, vamos lá. Para quem não conhece a Fras-le, tem vídeo dela no canal também, quem quiser ver com mais calma. Ela é uma empresa focada, isso aqui a gente já viu, né? Quase meio a meio, doméstico e internacional. Eles querem voltar a crescer no internacional. Por que aconteceu com o doméstico tomou conta? Porque eles fez muita aquisição de empresas que eram mais fortes no doméstico, né? Então,
parte dos planos do futuro é crescer nesse internacional, a gente já vai ver. Mas enfim, o foco dela são materiais de reposição, tá? Isso a gente diferencia um pouquinho, por exemplo, da Metal Leve, né? Metal Leve tem um mix mais equilibrado entre OEM, que são os fabricantes, né? É o produto original. Não é que é original, mas é o produto que o fabricante coloca no carro zero, ou no caminhão zero, basicamente, né? Então, é Original Equipment Manufacturing, mas não quer dizer que não seja original de reposição, né? Aqui você vai comprar um carro novo, ele vem com um sistema de freio e vai estar o produto deles lá. O reposição é quando você vai fazer um conserto, uma manutenção preventiva, você vai numa oficina, numa concessionária e troca o produto. Aí é reposição, tá? Não quer dizer que não seja original. E tem um mix interessante também entre veículos leves e pesados, tá? Porque, né, os veículos pesados parece bem interessante, eles vivem um ciclo assim meio à parte, né? O veículo leve, eles seguem muito assim a economia em geral e tal. Então, na crise econômica é o que a gente viu, né? Teve coisas específicas no mercado automotivo, mas uma crise recente diminui a venda de veículos novos, aí aumenta, né, por conseguinte, o mercado de reposição, então é aquele equilíbrio. Mas os veículos pesados, aqui no Brasil principalmente, é uma dinâmica meio diferente, né? A gente acompanhou lá na Randon, muito ligado com outros segmentos, tipo agronegócio, que meio que ignora crise de mercado interno, né? Então é interessante ter esse mix também. E em termos do que eles produzem, tá? Esse vermelhão grande, vocês não estão vendo, tá atrás de mim. É sistemas de freios e fricção e tudo mais. Aqui de freios de atuação, aí tem um pouco de suspensão e direção, veio principalmente com a Nakata e outras peças aí, powertrain com os motores é menor, tá? Então, principalmente produtos relacionados à frenagem, né? Disco, pastilha, enfim, atuadores, fluidos. E meu conhecimento só vai até aí, tá? Não vai muito mais que isso, não. Sobre peças de veículos. Então, uma empresa grande tem uma força na distribuição relevante, isso é legal, porque ela tem que chegar lá em quantos pontos de venda, né? Em 75 mil oficinas, não sei quantos mil distribuidores é menos que mil, mas ela tem 12 mil SKUs, né? Unidades, né? É bastante coisa, bem complexo, então tem todo um lado logístico, assim, tem um lado fabril de fabricar um produto de qualidade com boas margens, mas todo um lado de distribuição comercial para uma capilaridade, já que ela vai lá na ponta, né, vender as peças. Eles comentaram isso aqui, foi até difícil de entender lá na apresentação, sobre provavelmente eles são um líder no Brasil. E por que provavelmente? Porque é difícil de estimar esse número, que não tem os dados consolidados, tem preço de capital fechado, mas entre os distribuidores, os maiores distribuidores do mercado, ela é a principal fornecedora, então eles acham que eles são líderes do mercado, uma coisa assim. Tá? Então eles têm várias marcas, boa parte das aquisições eles mantiveram as marcas, né? Não trocaram, não é aquela aquisição que você põe para dentro da empresa e passa a vender tudo com a mesma marca, tá? Então Nakata é bem conhecido, os amortecedores, Fremax também de frenagem, e as marcas todas são reconhecidas. Que mais? Modelo de negócio diversificado, então, né, é diversificado em vários sentidos, né? Geograficamente, entre equipamento novo e reposição, entre, por exemplo, veículo leve e pesado, aquilo que a gente viu. Tô passando meio rápido, tá, pessoal? Não dá pra... senão o vídeo ficaria muito comprido. Enfim... aqui é uma comparação entre 2016 e 2021, quanto a empresa evoluiu, e é verdade, ela evoluiu muito em termos de receita, o que a gente está vendo em EBIT, né, lucratividade, muito veio das aquisições, mas pelo visto bastante também do trabalho interno que ela fez, tá? Então, aqui a gente tem um pouquinho do histórico, quando começaram as operações fora, mas nos últimos anos, várias aquisições importantes, né? Jurid, sei lá como é que fala, uma joint venture, uma Fremax, Nakata, é Fremax, né? O nome, esse aqui eu conhecia o nome, Nakata, Fremax, e, né, vão seguir daqui em diante. Essas aquisições dos últimos anos geraram muito valor. Então, eles mostraram os dados para a gente ter noção. É 65 milhões de lona de freio, né, para veículo pesado, amortecedor, não sei quantos milhões de pastilha. É muita coisa, com certeza é um volume muito grande, tá? Os pilares de crescimento no próximo ciclo é inovação, novos produtos, continuar fazendo essas aquisições, estratégia que deu certo nos últimos anos, diversificar, internacionalizar. Então eles têm ali umas
né, umas empresas sob o guarda-chuva deles trabalhando com, né, inovação, tecnologia, ó, de novo, a parte de nióbio que a gente viu lá no vídeo da Randon, automação industrial, enfim, né, novas fábricas mais modernas, isso a gente já viu bastante aqui no canal, né? Preservando valores de pessoas, vida em movimento. Agora a gente começa a ver um pouco mais sobre os negócios, tá? Então foi lá cada diretor responsável por cada linha. Então falando da Controil, que foi uma aquisição que ela fez já um tempinho um pouquinho maior. Então também a tua posição grande de market share. Também é focado muito a peças de reposição. Essa por acaso vende um pouco fora, mais linha leve, tá? Agora, a Fremax, essa foi um destaque, esse dado aqui, tá? Eles falaram que eles estão com 100% da capacidade produtiva utilizada, ou seja, tem demanda, eles falaram com uma demanda muito grande, ó, 50% acima do que eles conseguem produzir, mas eles estão limitados, tudo que eles produzem, eles vendem. Se produzisse mais, venderiam mais. Isso é interessante. Claro, é ruim no curto prazo, né? Porque é um resultado que ela poderia estar reconhecendo e não está. Mas, pro longo prazo, mostra como é interessante, né, o negócio, a qualidade dos produtos, provavelmente. E eles mostraram lá o que eles estão fazendo para tentar resolver isso aqui, que é um ajuste lá na fábrica. O gargalo deles é energia elétrica, tá? Impressionante. Na fábrica deles em Joinville, então eles têm um plano para construir uma subestação, eles engargalar, vai aumentar a capacidade e no longo prazo uma nova unidade fabril, né? Greenfield, uma nova fábrica, para aí sim, né, aumentar bastante a capacidade instalada e poder soltar o potencial da Fremax. Mas bem interessante, já 300 milhões de receita, né? Já é um número bom. Tá? Na frase Europa, eles comentaram que estão começando ainda, é um mercado complexo para entrar, mas que é muito interessante, tem os principais fabricantes, né, de veículos do mundo, né, eles já têm um centro de distribuição na Holanda, né, um escritório comercial, e é um dos pilares estratégicos para crescer no futuro na Europa, onde eles têm uma participação relativamente pequena, né? Que mais? Aí veio outro diretor, falar aí da Jurid, né, que é uma empresa que também fabrica aí elementos de fricção, né, mas é uma joint venture com um parceiro lá, nem sei qual que é exatamente, mas enfim, uma receita líquida bem interessante, né, líder market share no Brasil, pastilha, né, muito conhecida, então uma marca bem forte para a empresa, um market share bem bom. Sobre a frase na América Latina, eles estão... isso aqui eu não conhecia esse termo, SSC, Spanish Speaking Countries, né? Tirando a Argentina e o Uruguai, que eles têm uma operação à parte. Tá comentando que a empresa tem crescido bastante, principalmente na Colômbia, já tem uma unidade. Eles querem continuar crescendo mais no México, Colômbia, que é onde concentra boa parte dessa frota, né? E seguir evoluindo na América Latina. Interessante, tá? Argentina e Uruguai, para eles, é uma linha à parte, né? São países muito especiais, tem um market share muito grande, uma presença forte. Mas, né, principalmente a Argentina, países que estão passando por dificuldades e tal, econômicas, então tem um trabalho além para fazer lá, tá? Inclusive, aqui foi um dos motivos que ela deu ali, passou por uma certa dificuldade uns anos atrás, aí 4, 5 anos atrás, foi quando a Argentina começou a desandar, tá? Agora, o diretor lá da Nakata, a Nakata foi meio transformacional para a frase, eles não chegaram a falar isso na apresentação, mas os números da frase deram um salto depois da aquisição da Nakata. Ela é líder de market share, vários tipos de produtos, né, muito forte, na linha leve, ainda tem muito espaço para crescer internacional e tal. E a Nakata ainda tem muita capacidade produtiva para expandir, porque eles acabaram de inaugurar uma fábrica nova lá em Extrema. Na verdade, nova não, né? Eles transferiram a parte de fabricação de São Paulo para lá, onde eles teriam vantagens. E ainda tem muita capacidade para explorar, tá? Então você vê que é uma empresa relativamente diversificada, né? Falando mais da linha comercial, que são os veículos pesados, é onde eles têm ainda, né? É o maior share. Não, o maior share é de leve, mas é bem relevante para eles. É onde tem, assim, bastante espaço no futuro. Eles comentaram sobre uma mudança de regulação nos Estados Unidos, da mudança para o freio a disco, onde eles enxergam uma oportunidade, né, de entrar lá com força e tal. Bem interessante. Que mais? China, né? Aí começam os novos mercados, assim, que ela tem muito potencial para entrar. Então, ela já começou na China, tem ali
né, uma unidade, ainda tímido, mas eles veem um espaço, né, bem interessante para crescer. E na Índia também, tá? Eles comentaram que é um mercado muito fechado, que é difícil para as empresas do exterior entrarem, mas que os caras estão começando também, já fabricando os produtos. Então, né, não preciso nem falar, China e Índia, dois mercados gigantes, né, onde eles estão colocando os pezinhos já. Então, né, muita oportunidade para crescer, né? China, Índia, Estados Unidos com essa questão estratégica, fora continuar forte na América Latina. Eles ainda fabricam alguma coisa para o mercado ferroviário, interessante. Ou seja, né, bastante coisa para crescer no futuro. Aí falando um pouco de tecnologia, das subsidiárias que eles têm para trabalhar com tecnologia, para modernizar a manufatura, automação, robotização, fábrica inteligente e tudo mais, né? Então, onde eles investiram muito nos últimos anos, ganha produtividade. Então, isso aqui a gente começa a ver uma transformação interna da Fras-le, né? Não foi só nas aquisições que ela cresceu, mas ela fez um bom trabalho e uma empresa fabril, né, que fabrica produtos, aqui é geralmente o principal alavanca de gerar valor, né? Ter um processo mais eficiente, mais econômico, mais moderno, esse tipo de coisa. Como a gente viu, ela não é só fabril, ela tem a parte de distribuição, que é outra vertente que ela tem que trabalhar. Mas aqui, pelo visto, ela tem feito um bom trabalho, seguindo as tendências, né, automotivas. Então, a Fras-le já tem produto moderno de compósito, a gente já vai ver produto específico para veículo elétrico, que tá, né, que é uma tendência aí, pelo visto, irreversível nos próximos tempos, né? Então, ela já tá de olho em produtos, né, numa geração à frente de tecnologias. Falaram muito de compósito, né? Compósito são aqueles materiais super leves, super resistentes, feitos aí de fibra e, sei lá, sanduíche de espuma e tal. Eu também não vou falar muito, que eu também não entendo, né? Eles comentando sobre como eles estão bem avançados já nessa escalabilidade de produção, já tem capacidade para produzir com rentabilidade e tudo mais. Que mais? Isso aqui a gente viu um pouquinho lá no Randon Day, né? O pessoal falando dos detalhes, nióbio, bem legal. O espaço que eles têm para crescer. Não falaram muito, né? Não tinha. Era estratégico algumas informações, mas bem interessante. E aí teriam aplicações para diversas áreas. Eles comentaram que tem tecnologia patenteada. Quem sabe começa a entrar alguma receita no futuro, talvez de outros segmentos. Não sei, tá? Isso é especulação. Eles comentaram que é muito estratégico para eles darem todas as informações ainda, né? Mas tem muita aplicação e mercado potencial e eles já estão de olho nisso, tá? Esse é o centro da Randon, que a gente viu lá no Randon Day, que, enfim, que entra em inovação também. Bueno, bora para engenharia, tá? Da empresa. Então, eles comentaram sobre as evoluções ao longo do tempo que eles começaram, tirando amiantos, reciclagem, copper free, ou seja, né, a empresa vai se modernizando, né, naquela linha que eu falei de se diferenciar no processo fabril, que é importante. Então, evoluindo aí com novos tipos de produtos, que mais compósitos, que talvez seja a próxima, né, grande onda de fabricação. Eles falaram muito sobre a importância de você ter produtos leves hoje em dia, seja para um veículo tradicional, combustão, mas principalmente para os elétricos, peso começa a ser fundamental. E aí, né, você ter produtos mais resistentes e mais leves talvez seja um diferencial para o futuro, tá? Aí teve um intervalo, a hora que caiu a energia, mas depois comentando, né, mais, continuando sobre a questão comercial, nas vendas da empresa, né, que a gente viu, principalmente Américas, mas eles querendo crescer bastante no resto, evolução de veículos. Uma coisa que eu gostei, que eu não tinha essa noção, é que é o seguinte, eles comentaram lá em algum momento que, né, a gente viu que eles vendem principalmente peças de reposição. Ok, acho que tem um slide melhor para falar isso. Não lembro agora, tipo esse da recorrência. Porque é uma escolha deles, eles não têm acesso com os OEMs. Não, não é isso. É mais uma escolha. Eu falei não, mas é uma escolha. Por quê? Eles, ao longo do tempo, se especializaram em produtos que você vai ter que trocar várias vezes, com o uso. E o que eles chamam de reposição não eletiva, ou seja, se o teu sistema de freio acabou, você precisa trocar, você não pode ficar andando sem freio, com freio deficiente. Então, a ideia é essa, é tipo a da Gillette, né? Que tem a lenda urbana lá, que o cara da Gillette, que inventou o Gillette, pensou, alguém falou pra ele, ó, bola um produto que o pessoal precisa usar e trocar, né? Jogar fora e comprar um novo. E ele pensou no Gillette
para substituir as lâminas que tinham antigamente. Então aqui é mais ou menos essa ideia, né? É produzir um produto que vai ter uma troca grande ao longo do ciclo de vida. Então não é uma questão que eles não têm espaço com os fabricantes. Não, eles têm. Mas a ideia é focar em produtos que sejam substituídos, né, ao longo do ciclo dos veículos. Eu achei bem interessante. Então, isso tira um pouquinho. Eu tava com um certo medo que o resultado atual dela fosse meio cíclico, né? Fosse decorrente da situação que a gente tá, dos veículos, né, a frota envelhecendo, que agora a gente volta nos gráficos, né? A frota dando uma envelhecida, tá vendendo menos carro novo, ela tá aquecida. Mas, pelo visto, não. Vai vender carro novo, vai precisar também fazer manutenção. Então, eu gostei bastante disso, tá? De ter uma visão que não é que eles estão surfando especificamente um momento favorável de reposição, né? Eles têm um espaço num mercado mais normalizado, né? Isso aí foi bem legal. Então, voltando aqui, vendo a frota dos veículos comerciais, então vai expandindo, aumentando a idade da frota, você precisa de manutenção, precisa trocar as peças, veículos leves mais suave, mas vem também. Que mais? Motos também, né? Enfim, um mercado que ainda vai existir muito grande. A gente não sabe como vai ser no futuro, né? Se vão ser carros elétricos, carros autônomos, carros a hidrogênio, mas que vai ter veículo pesado, já que eles fazem parte aí do dia a dia. Até se houver um crescimento absurdo de trens no Brasil, né, os caras têm peça para isso também, né? Até as coisas improváveis eles estão prontos. Então, portfólio meio diversificado, mais sistema de frenagem, um pouco menos amortecimento e direção, então tem o lance da substituição, né? Então, qualquer que seja o momento favorável, mais carro novo, mais carro usado, mas em algum momento você vai precisar fazer reposição. E aí eles estão ganhando, né? Enfim, ambiente de negócios digital, então eles mostraram a evolução dos sites e tal, bem legal. Ó, com quem eles têm parceria em Salesforce, a gente viu o Investor Day semana passada, as grandes empresas de tecnologia, ou seja, né? Tá alinhada nessa parte digital. Que mais? Ambiente de transformação, ecossistemas, agentes. Passar meio rápido, tá, pessoal? O vídeo já tá quase com meia hora. Não, presença global, venda aí no mundo inteiro, embora não principal no Brasil. Vocês querem crescer no mercado externo, é um dos pilares de crescimento. Falaram sobre a sinergia que tem com o grupo controlador Randon. Eu vejo uma certa preocupação do pessoal com a Randon tendo controle da frase, mas não é problema algum, assim, é uma empresa de controlador. Tem empresa de controle pulverizado, empresa de controlador, normal, tá? E eles destacaram que eles têm sinergias em trabalharem junto, né, com o grupo Randon. Então, reputação da marca, cadeia de suprimentos, sinergia comercial, cross-selling, e faz bastante sentido, né? Já que a Randon trabalha lá com os reboques, semi-reboques e caminhões e coisinhas do tipo, né? Então eles falam montadora, né? Mas é montadora dos semi-reboques, né? E, enfim, tem uma sinergia relevante com a frase, sim, tá? Então, de novo, aqui um track record da evolução da empresa, com as aquisições, o crescimento. Estratégia de M&A bem sucedida, com certeza, foi muito bem sucedida nos últimos anos. A empresa, né, deu um salto muito grande de resultados. Isso eles têm, podem colocar no currículo. Então, Fremax deu muito certo, né? Quando eles adquiriram, tinha uma receita de 180 milhões, hoje tem 400 milhões. Tá vendendo tudo que produz, tem potencial para crescer bastante no futuro também, né? À medida que eles soltaram gargalos. A Nakata, mais recentemente, contribuiu demais com os resultados da frase, né? Então, Nakata é grande, né? Os caras conseguiram subir a receita muito rápido logo após a aquisição, e ela deu um salto no resultado da frase, com certeza, tá? Com mais sinergias, fortalecendo o mercado de reposição. Muito interessante. Fizeram aquele movimento que eu comentei da fábrica, né? Levaram para Extrema, em Minas Gerais, mais eficiente, né? Tem capacidade produtiva para continuar crescendo, né? Ajuda na distribuição das outras marcas. Bacana. Tá. Então deu para ver um sentimento que eu fiquei na apresentação, é que o negócio deles é bem complexo, assim, logisticamente. Então eles têm várias marcas, fábricas diferentes, atendem públicos às vezes diferentes, vendem para o mundo inteiro, e aí eles comentaram em algum momento lá, pô, às vezes os Estados Unidos levantou imposto para um lugar e a gente passa a vender de outro, eles têm uma trading na China, então é um negócio que tem um grau de complexidade grande para gerir, e eles estão aprendendo
desenvolvendo, evoluindo, indo cada vez melhor. Então, gostei bastante de ter essa visão da frase grande, global e não tão cíclica assim, né, como eu imaginava. Foi bem interessante mesmo. Então, eles cresceram bastante com merger acquisitions. Hoje o mercado de reposição está bem aquecido, chegaram novos espaços e um dos pilares para crescer é aumentar isso aqui. Aumentou o portfólio de produtos, fizeram ajuste de operação, né? Fábrica para lá, para cá, expandindo e tal, investimentos em produtividade. Então, muita coisa boa acontecendo no geral que levou a empresa a melhorar os resultados. Não é só uma questão de um ciclo favorável, né? Então, o ciclo atual de crescimento que vem dessas aquisições, eles fizeram um follow-on lá em 2016, aplicaram muito bem o dinheiro, geraram bastante valor. Estamos no momento do segundo ciclo, teve um novo follow-on recentemente e o foco é esse, ó, a expansão global, bem interessante, né? Reforçar ou recuperar a relevância do mercado internacional, focando em aftermarket, que é o mercado de reposição. Opa, desculpa, pessoal. Mas também acessando fabricantes, novas linhas estratégicas, novas tecnologias, né? Pô, se a gente levar o que eles fizeram no primeiro ciclo para o segundo, né, bastante potencial mesmo, né? Reforço do powerhouse, né, que é o core business, mais expansão global, então tem grana para investir. Eles falaram bastante em México, né, um país que tem uma frota grande, estratégico, em crescer na Europa, Ásia com China e Índia. Que mais? Então, né, falando dos desafios que eles têm, né? Então, o merger acquisition não é oba-oba, não é só sair comprando todo mundo. A gente tem falado bastante disso à medida que a gente analisa cases de aquisição, né? Tem que ser aquela empresa certa, que ou tá no mercado em especial, ou que complementa o portfólio, ou que te dá acesso a um novo lugar. Então, tem barreira cultural, né? Tem que fazer sentido, tem que gerar sinergia para a compra valer a pena, tá? Então, em termos de capacidade, eles têm gargalos para destravar, principalmente lá na Fremax e tal. Mais inovação, então os compósitos lá, eles estão apostando muito nisso, nos materiais aí de nióbio e tal. E outras na primeira integração comercial, que, nossa, deu para ver que é muito complexo, vende de um lugar para o outro. Aí tem CD aqui e ali, às vezes você nem paga imposto só de mover a forma que você exporta, né? Enfim, então é um baita no expertise que eles estão desenvolvendo, tá? E vão crescendo em escala e tudo mais. Enfim, falando sobre o guidance para o ano, né? A empresa está indo super bem, em geral. Ou acima ou perto do limite superior do guidance para 2022. Então, em termos de receita, já está, né, na metade realizado no primeiro semestre, é a metade do ano, né? Já projetando o topo do guidance, topo da faixa. No mercado externo também já estão acima. Margem EBITDA tá, né, do meio para cima. Investimentos que ainda foi pouco investido, mas por tudo que eles falaram aí, tem muito investimento para fazer no Brasil, em fábrica nova, no exterior. Tem muita coisa para a empresa crescer ainda, tá? Em relação aos números, aqui dá pra gente ver bem. Aquela frase que eu analisei pro primeiro de Zero Holder lá, 2018-19, era isso aqui, tá? Eram anos, empresa meio sem sair do lugar, tal. Tinha feito um follow-on recente, eles falando em tempestade perfeita, mas, né, a verdade é que ela não empolgava. E agora, nos últimos anos, não tem nem que falar, né? A diferença é absurda, ó, o CAGR de receita. Então as aquisições foram muito bem feitas, as coisas deram certo, né? Um resultado muito bom mesmo. Em compromissos ESG, sustentabilidade e finalizamos. Consegui fazer em menos de uma hora, consegui fazer em menos de meia hora de vídeo. Então assim, pessoal. Calma, desculpa aí. Troquei a tela errada aí. Na verdade, troquei de novo. É essa aqui da frase. Gostei bastante no Investor Day. As principais impressões que eu tive que mudaram, não mudaram, né, mas melhoraram a percepção da empresa, foi essa do mercado dele ser mais resiliente do que eu imaginava. Não tá indo bem porque o mercado de reposição tá aquecido, porque tá com menor fabricação de veículos novos, né? Não é isso. O mercado é resiliente, tem bastante veículo pesado que quebra um pouco o ciclo, mesmo com veículos novos voltando, né? Vai continuar tendo venda para OEM ou para reposição, ou seja, tem tudo para os patamares atuais de receita continuarem bem e muito
oportunidade de crescimento, seja aqui no Brasil, seja fortalecendo as marcas fortes, tirando gargalo de fábrica que já está no limite, como expandindo aqueles mercados Índia, China, Europa, momento estratégico nos Estados Unidos, ou seja, muito espaço para crescer, empresa fazendo de dever de casa, sabendo gerar valor com as aquisições, sabendo evoluir na fabricação, que é o, né, o core deles lá, com tecnologia, ou seja, muito legal, né? Muito promissor a situação da Fras-le hoje, com grana para investir, com mercado para crescer, mercado aquecido. Enfim, não preciso falar mais muita coisa, né? Gostei bastante, gostei do Randon Day, gostei do universo Fras-le, né? Tô bem, assim, positivamente impactado aí com os resultados desse grupo. Beleza, pessoal? Então esse é um resuminho aí do universo Fras-le que a gente tentou assistir ao vivo na live, na Twitch lá, mas foi um caos caindo energia em Brasília. Mas pelo menos esse videozinho de resumo tá aí. Dá para assistir, tá? No site de RI deles lá tem a apresentação completa. Quem quiser, né, tiver um tempo lá para assistir, eu recomendo, vale a pena para quem se interessa pela empresa. Beleza, pessoal? Então por hoje é só. Um grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!